ocupando esta ala deste salão. Para nós, da USE tem uma importância adicional. Por quê? Ao estarmos aqui no Instituto, além das nossas salas, nós poderemos utilizar não só este salão, como as demais instalações do Instituto. Nós já estamos programando para o final deste mês uma série de eventos, cursos que tanto buscávamos para realizar aqui na nossa sede, o que estava impossível lá na sede de Santana. De que haveria um momento que o Espiritismo, a doutrina espírita, desembocaria no social. Daí para diante nós percebemos que a Casa Espírita continua sendo ainda indiscutivelmente um instrumento, uma ferramenta notável na impulsão das ideias espíritas, mas que a ideia espírita chegou a nível de sociedade. Todo o simpósio, inclusive, vai versar a respeito do enriquecimento dos recursos de comunicação, vários veículos, para que a mensagem espírita possa chegar realmente para a sociedade. Mas agora nós vamos convidar o presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, professor universitário, editor do jornal Dirigente Espírita e membro do Conselho Editorial da Revista Internacional do Espiritismo de Matão, senhor Antônio César Perry de Carvalho. Ele vai nos falar a respeito dos dois polos da comunicação espírita, mediunidade e mídias. Estarmos junto com a AD neste momento, apresentando a nova sede da USE e que, sem dúvida alguma, representará mais um esforço de atividades em parceria com a AD e todos aqueles que queiram atuar na organização e dinamização do movimento espírita. A palestra que nos foi sugerida para a noite de hoje, a nosso ver, não é nada simples. É extremamente complexa e, eu diria, também complicada. Pediria licença a todos de falar num tom diferente daquele que habitualmente eu falo, porque como a plateia é selecionada, nós não estamos falando para simpatizantes, nós não estamos falando para
frequentadores de centro espírita, nós estamos falando para pessoas que devem atuar na área da comunicação espírita. Então, a esses que nós vamos nos dirigir e com muita sinceridade. Procuraremos, portanto, fazer uma análise sem paixão alguma e procurando ser o mais racional possível para trazer as grandes questões que estão por baixo desse problema que envolve esses polos da comunicação entre mediunidade e mídia. Inclusive, muitas das coisas que nós afirmaremos aqui, nós não estaremos falando em nome da USE, mas também não dá para separar, porque afinal de contas eu estarei me respaldando na minha experiência como espírita, como militante na imprensa espírita, como professor universitário, na minha relação nessa condição com a imprensa e também como presidente da USE, sentindo, né, esse quadro numa macrovisão. Juntando então todas essas experiências, é que nós poderíamos começar a lembrar que, vez por outra, recebemos, inclusive na USE, algumas sugestões e até críticas, solicitações imperiosas para que se faça uma defesa de médiuns que estariam sendo atacados e questionados na mídia. Mas quando se fala em mídia, principalmente a TV, não é? E por que não se faz, não se usa o direito de resposta e outras coisas mais que são sempre lembradas quando algum repórter descobre algum médium e leva e o expõe ao público? Tomar cuidado para não sermos intolerantes e aprendemos a conviver dentro da diversidade, do pluralismo de ideias. Se no movimento espírita há pessoas que pensam assim ou acolá, nós não vamos salvar ninguém e nem converter a todos, mas nós temos que respeitar os seus pontos de vista. É que o mundo completa, inclusive, 130 anos de publicação. Quando ele nos diz que se a doutrina tem origem divina e é de iniciativa dos espíritos, na verdade, depois de assumir uma nova responsabilidade perante o movimento espírita e perante a sociedade, se efetivamente quisermos ser arautos. Estamos na nova sede da USE São Paulo, no terceiro simpósio de comunicação social espírita. Contamos aqui com a presença do professor Antônio César Perry Carvalho e também presidente da USE São Paulo. Presidente, como você define de forma sintética os dois polos da comunicação espírita, mediunidade e mídia? Nós temos de um lado um grande interesse pelo pensamento espírita e pelos fatos espíritas, incluindo aí a mediunidade. E de nossa parte, nós temos um grande potencial de fenômenos mediúnicos, mas também de outras ações que podem despertar o interesse da mídia. A nossa opinião apenas é que nesse relacionamento muitas vezes tem sido destacado aspectos mais negativos ou que despertem a atenção da mídia para aquilo que necessariamente não é a rotina do movimento espírita, como por exemplo mediunidade de cura, médiuns operadores, etc. A USE está de casa nova. Quais os novos projetos de atuação no movimento espírita, decorrente dessa nova fase? A atividade da USE, na verdade, ela se espraia por todo o estado de São Paulo, promovendo eventos em nível regional, em nível estadual, mas agora nós estamos iniciando a implementação de um trabalho de formação de recursos humanos, centralizando nessa sede na capital. Nós teremos então uma série de cursos e seminários, sempre voltados
com a sua prioridade para dirigentes de centros, colaboradores de centros, para que atuem como multiplicadores. Existe nessa nova fase, nesse novo projeto que a USE pretende implantar, existiria talvez a possibilidade da criação de um departamento de produção, de videoprodução? Eu acho que isso será possível, não no curto e médio prazo, mas com o desenvolvimento natural das nossas atividades. Alguns vídeos já têm sido produzidos, alguns CDs já têm sido produzidos, então eu acho que no futuro isso será muito viável. Agora contamos com a presença do presidente da AD São Paulo e da ABRAD, Associação Brasileira dos Divulgadores Espíritas. Éder, com relação a esse terceiro simpósio, qual é a proposta desse simpósio que se realiza aqui na USE São Paulo? Bom, basicamente nós estamos pretendendo ativar o movimento espírita para ter uma consciência de que o espiritismo desemboca no social. Antes, a doutrina espírita era restrita, de certa maneira, às quatro paredes de um centro espírita. Tudo ficava muito fechado. Mas o próprio Kardec, ele afirma que a doutrina espírita seria uma doutrina eminentemente social. Então, o trabalho da AD tem sido nesse sentido, de colher material, recurso humano, atrair profissionais das várias áreas da comunicação, exatamente para passar as ideias espíritas, que permeiam naturalmente com as ideias do mundo, políticas e etc., para mostrar exatamente aquilo que o espiritismo traz para a humanidade em termos de novos paradigmas, novas perspectivas a respeito de futuro. Perfeito. Éder, eu te questiono o seguinte, como você conceitua a rádio espírita atualmente? Bom, nós temos que falar da nossa rádio, porque no Brasil são só duas rádios eminentemente espíritas. Demais existem programas em todos os lugares do Brasil que, ou comprados ou não, ou cedidos gratuitamente, vêm procurando levar a ideia espírita através da radiofonia. O que se percebe mais do que nunca hoje é que a rádio espírita ela tem que se ajustar a uma necessidade em termos de linguagem, em termos de proposta, dentro do contexto da cultura humana. Até na própria expressão, no sentido filosófico, ela tem que levar o ajuste das ideias espíritas para o social. E parece que as rádios são veículos, evidentemente, de grande penetração, e elas pegam, indiscutivelmente, o ouvinte, geralmente, até eu digo de forma bastante jocosa, no pé de apoio. Quando ele está procurando alguma coisa, ele recebe uma comunicação através da rádio, e daquele momento em diante ele pode indiscutivelmente se interessar por aquilo que a doutrina espírita vem propondo. Seria esse, então, Éder, o caminho adequado para a formatação de um programa de rádio a nível espírita? Sem dúvida, tem que ter indiscutivelmente o lado bem profissional. Primeiro, porque a comunicação é um negócio que precisa ser muito bem cuidado. Segundo, o programa espírita, com algumas experiências que a gente já vem desenvolvendo com sucesso, ele é para um público heterogêneo, não é para quem é espírita. E te garanto que a formatação adequada desse programa, na sua linguagem, na sua forma de propor, abrange, por incrível que pareça, e atrai muito mais o não espírita do que o espírita. Exatamente por causa da concepção, da abertura que oferece para o homem com relação a uma nova perspectiva de vida. Dentro dessa nova fase da AD São Paulo, teríamos aí alguma intenção, alguma ideia de estar implantando um trabalho direcionado à área de videoprodução? Sem dúvida nenhuma. Temos tido até contato com o Zé Carlos, que está aqui conosco hoje fazendo esse trabalho, no sentido de nós encontrarmos as fórmulas adequadas para levar o espiritismo através do vídeo e a problemática humana à luz do conhecimento espírita para o conhecimento do público em geral. Então, o nosso objetivo realmente é esse: aperfeiçoar o veículo, preparar bem os recursos humanos, para que a nossa mensagem não seja uma mensagem pieguista, religiosista, mas uma mensagem realmente de libertação, que possa dar ao homem um novo paradigma a respeito de rumo, de futuro e etc.
Agora estamos com o nosso companheiro Geraldo Guimarães, que atua no Lar Fabiano de Cristo, no Rio de Janeiro, e vai nos contar um pouco sobre a sua participação no movimento espírita. Geraldo, seria possível você nos fazer um resumo da sua participação no movimento? Eu sou espírita desde 1951. Comecei na Bahia com Divaldo Pereira Franco e dedicamos-nos desde aquela época, muito jovens, ao trabalho da divulgação através de conferências, através de palestras. Casamos-nos em São Paulo e fomos residir no Rio de Janeiro, onde hoje militamos dirigindo uma instituição espírita, o Grupo Espírita Caminho da Esperança, e aonde, no trabalho, também desenvolvemos as atividades espíritas. Nós somos assessores do professor César Soares dos Reis, diretor do Lar Fabiano de Cristo, e coordenador do Departamento de Divulgação do Lar Fabiano. Esse departamento de divulgação permite que o Lar Fabiano colabore com o movimento espírita, participe das atividades, dando um certo apoio financeiro. O Lar Fabiano é uma instituição criada há 40 anos atrás, de origem espírita, e se dedica a cuidar de famílias miseráveis. Atualmente, amparamos 15 mil famílias, totalizando 65 mil pessoas mensalmente em todo o Brasil. Temos 70 instituições próprias e 115 conveniadas. No ano passado, aplicamos nesse movimento mais de 18 milhões de reais. Atualmente, estamos desenvolvendo uma atividade muito interessante, que começou em novembro do ano passado, quando iniciamos na TV Bandeirantes um programa de televisão denominado Despertar do Terceiro Milênio. Começou com meia hora, hoje tem 1 hora, e esse programa é quase profissional, porque contratamos uma empresa especializada para desenvolvê-lo. Esse programa hoje está, segundo o Ibope de 2 semanas atrás, em segundo lugar no Rio de Janeiro, no seu horário de 8 às 9, no domingo pela manhã. É um programa que vai pouco a pouco se estendendo pelo Brasil. Nós estamos agora em vias de estabelecer um contrato com a Bandsat para que o programa seja divulgado nacionalmente pelas antenas parabólicas. É um programa bem dinâmico, bem ativo, de entrevista, de noticiário, de mesas redondas, de gravações externas do movimento espírita. Inclusive, nós também atendemos às perguntas dos telespectadores, falamos sobre vultos espíritas, divulgamos o livro espírita, enfim, é um programa bem variado que durante 1 hora também oferece a arte espírita ao Brasil. Desta forma, você encara que o programa na parte televisiva tem que ser formatado assim? A adequação melhor é dessa forma? Eu acho que sim, porque o programa de televisão, ele não deve ser endereçado somente aos espíritas. Você tem a oportunidade de adentrar milhares e milhares de lares que não são espíritas. O programa dinâmico, movimentado, bem ativo, tem a propriedade de prender atenção, de despertar atenção. Hoje, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, são temas divulgados em todo o mundo. Muitas pessoas não vão ao centro espírita, mas sabendo que na intimidade do seu lar essas teses chegam de forma dinâmica, objetiva, clara, sem o objetivo de proselitismo, as pessoas se fixam no programa, se habituam e a mensagem espírita vai penetrando em todos os lares. Hoje nós temos aproximadamente 300 mil telespectadores todos os domingos pela manhã participando do nosso programa. E qual seria o patrocinador do programa? É o próprio Lar Fabiano de Cristo quem patrocina o programa. Atualmente, depois que ele engrenou 1 hora, depois que ele adquiriu esse mercado, nós estamos criando um departamento para trazer publicidade a fim de apoiar o programa nas suas despesas atuais e também para estendê-lo a outros horizontes como todo o território nacional. Certamente, com profissionais trabalhando em suas áreas dentro do centro espírita, o crescimento será certo, entre aspas. Mas como chamar esses profissionais para tarefas espíritas? É mesmo, né? Nós temos muitos profissionais, muitos espíritas com profissões que podem ajudar bastante esse processo. Como chamar? Vendo a gente com uma cultura da autossuficiência.
Muitas das religiões têm essa cultura e às vezes nós assimilamos isso na nossa cultura e quando conhecemos o Espiritismo não fazemos essa conexão para perceber que isso é incompatível. O ser humano precisa do ser humano, nenhum homem é uma ilha. E muitas vezes nós somos autossuficientes. Não, nós já somos a pátria do Evangelho para todo mundo, então está tudo muito bem, todo mundo vai vir para o centro espírita, a gente fica aqui, a palestra é um excelente meio de divulgação, como eu ouvi nos meus primeiros passos no Espiritismo, mas nós de comunicação, você não precisa disso não. O centro espírita já está aqui, quem quiser que venha, por aí vai ficar. Isso é autoritarismo, é a fórmula patriarcal que a gente precisa modificar, ter mais humildade, agir de acordo com aquelas virtudes que a gente normalmente escreve nas paredes do centro e não pratica. Então, esse processo da linguagem, ela é necessário. A nossa linguagem, às vezes, ela é excessivamente doutrinante. O que é que nós chamamos da linguagem doutrinante? A gente fala e ninguém entende nada daquilo. A pessoa não entende. Em comunicação hoje, nosso amigo Geraldo Guimarães, não sei se ele vai fazer um trabalho com vocês, ele me contava lá que o programa de televisão da Lafaniano na Bandeirantes está muito bem, segundo ponto de audiência e tal, e uma vez uma crítica de televisão fez lá, achou muito bom as ideias espíritas, ele disse, agora veja o seguinte, vocês precisam explicar os termos que você falou lá. Perguntei sobre como é que é a morte. Você falou, não, porque o perispírito, eu não sei o que é perispírito, eu não entendo, não sei o que está na periferia do espírito. Então a gente precisa trabalhar mais a nossa linguagem e tirando esse preconceito, talvez os profissionais trabalhem mais conosco, a gente haja um processo de profissionalização que não vai prejudicar o caráter cristão da doutrina espírita. Será um pecado nós pagarmos a um profissional para fazer um plano de mídia, desde que tenhamos condições para tal e achemos que isso é importante, tenhamos essa compreensão, vale a pena a gente investir nisso. Você nota que muitas vezes os profissionais de pedagogia do centro espírita são os últimos a trabalhar com cursos. Eu acho que só se você dá um curso de passo, outro dia eu descobri 3 profissionais de pedagogia. O que é que vocês estão fazendo? Há quanto tempo vocês estão aqui? 10 anos? 10 anos que vocês estão aqui? E eu estou fazendo palestra e vocês, supervisores pedagógicos, estão aí assistindo. Quer dizer, pessoas que têm bagagem para poder transmitir a informação do centro espírita. Não quer dizer que você vai desvalorizar os que não têm, mas aquelas pessoas precisam trazer a técnica. Para concluir, o André Luiz, nessa mesma mensagem da Consulta Espírita, ele diz: o pensamento correto, quando escolhe uma forma errônea, ele se desvia totalmente. Vejam, o pensamento correto com uma forma errônea, não dá para você fazer a divulgação. Nem todos são espíritas. É outra coisa também que as pessoas às vezes ficam dizendo, mas tem que ser espírita. Ele não tem que ser espírita, ele tem que ser uma pessoa de boa vontade e que aceite estar passando essa mensagem espírita porque reconheceu nela um valor. Eu não posso obrigar essa pessoa a frequentar trabalhos espíritas, nem a desenvolver sua mediunidade e nem estudar espiritismo. Ele, quando ele tem dúvidas, porque nós fazemos sempre uma análise da peça quando vamos montá-la, e a peça está carregada de situações que podem ser analisadas à luz do espiritismo. É uma coisa que eu faço a minha vida toda, e todos nós provavelmente fazemos. Nós assistimos um filme, assistimos uma peça, vemos uma música, ouvimos uma música, aliás, e ouvimos um quadro pintado, e nós temos já uma cultura espírita que nos faz ver através dessa lente, a análise que nós fazemos. E tomara que essa lente não seja essa lente preconceituosa que se estabeleceu em nossos meios e que nós precisamos limpar imediatamente e que, felizmente, graças a Deus, e graças a nós também, é claro, essa mudança está já acontecendo. Nós tivemos agora, há 2 semanas, nós tivemos estreando a nossa peça Mamma Mia Nona, lá em Catanduva, num festival de teatro espírita, onde, numa época até, o pessoal lá era mais preconceituoso do que o próprio, e eram jovens, do que as próprias pessoas dos centros espíritas. Moço! Caspita, ma com'è lei? Lei mi ha chiamato? No, io sono il bispo, ma claro che io sono lei. Potete avvertire che io non sto bene. Io sono meio atrapalhada. Sì, io capisco. Io chi devo scusare, Sono un tanto in ritardo, bisogna parlare con lei. Non parlo brasileiro, certo. E capite, naturalmente, se trova svegliata, se ti parla italiano, è proprio di ficar pazzo di una vez. Certo, come quiser. Toma, e tu? Perché io credo che io non ero mai di certo un po' também. E cheiro di não me enjoa. Velho amigo, então, posso apagar? Por mim? A luz aqui
aqui também fraca, assim, mas eu enxergo um morto bem. Que história é essa de um velho amigo? Você que é uma criança, e eu tenho 81 anos, e depois eu não me lembro da tua face, não. E eu tô sonhando! Tudo não passa de um grande e colorido sonho. E eu morri. A morte também não passa de um grande e colorido sonho. Escuta aqui, ô poeta modernista. Quem é você? Que cáspita de lugar é esse? E cadê a minha família? Calma, devagar. Eu já disse que somos velhos amigos. Já lhe pedi desculpa pelo atraso e já falei também que precisamos bater um outro papo. Eu também não gosto de velas, não. Elas me cheiram a superstição. Moço, sempre que eu estou sonhando, me fala logo que me dá um jeito de acordar. Senão, desembucha o que está acontecendo, porque senão eu vou ficando nervosa. Ai, quando eu fico nervosa, minha andinha ataca, eu passo muito mal. E o meu filhinho me cobre de atenção. A minha Marinha morre de remorso porque eu vou morrer e chora que nem uma bezerra desmamada. Isso aqui está me virando desrespeito, não? Quem o moço pensa que é pra falar desse jeito comigo? Desculpa, eu só tava brincando, dona Pierina. Como eu costumo dizer, mais amor e menos confiança. Se fosse no meu tempo, essa brincadeira ia te custar morto caro, mas é o fim do mundo. Mas como sabe meu nome? E essas palavras? Não te dizem nada? Mas é claro que diz. A Divina Comédia, que não é assunto para camiseta de Playboy, é uma coisa muito séria, viu, rapazinho? Sim. Fruto de uma grande inspiração. Inspiração, um carro. Dante escreveu tudo aquilo porque viveu aquilo de verdade. Mas você ainda não respondeu minhas perguntas, vamos falar. Mas é o que eu estou tentando fazer desde a hora que eu cheguei. Não, você está me levando no bico com essa história de Divina Comédia. Ele não me respondeu nada, vamos. Bom, Dante, ao seu dispor. Dante? Mas que Dante? Alighieri, o próprio, ao vivo e em cores. Eu sono Catarina di Medici, no? Ecco, agora me dá o braço, nós vamos tomar o banho e não siamo un fofoquera do imperador da Rússia. Mas não acredito que tem que ser usada. Não, mas é verdade, Pierina. Pierina, me evocou, me idolatrou durante 40 anos e agora me nega mais um grave engano. Um playboy cheio de conversa fiada. Fiada não, descontraída. Que descontraída? Descontraída pra mim é mulher desonesta. Pierina, de terno preto, gravata, falando sério, difícil, parecendo um corpo. Por acaso teria mais crédito? Sim, mesmo porque os moços de hoje em dia não inspiram a menor confiança em ninguém. Começando por essa roupa que vestem, não? Olhando pelas costas, a gente não sabe se é homem ou se é mulher, tudo igual. Mas nem por isso deixam de ter menos espíritos que os sóbrios, não acha? Eu não acho nada. Você não respondeu minhas perguntas. Pierina, suas perguntas têm que ser respondidas por você. E tem coragem de me dizer que é Dante. Dante nunca me deixou ter resposta. Não sei em caso de macumba. Sim, porque ele era um espírito de luz. Ele era kardecista, não se misturava com essas coisas não. Caso contrário, nunca me deixou na mão. Nona. Sim. Acorda, já não é sem tempo. Da terra lacrimosa rompeu o vento, que um clarão respirou avermelhado. Tolhido então de todo sentimento caído. Qual homem é do sono entrado? Deste sono profundo fui tirado, por terrível estampido estremecendo, como quem é por força despertado. Sim, e eu consigo me lembrar de tudo. Aleluia! Sim. Maravilha, até que enfim! Nino! Mama! Desprezando instrumentos da divulgação que dispomos a fim de estendê-la e honorificá-la. Também Allan Kardec diz o André Luiz no livro Opinião Espírita que Allan Kardec começou o trabalho doutrinário publicando as obras da codificação e instituindo uma sociedade promotora de reuniões, acho que serve de reflexões para nós. Allan Kardec começou esse trabalho
Também, não só a divulgação através da imprensa, como também instituiu uma sociedade de estudos, de reuniões e palestras públicas, que também é outra maneira de divulgação. Uma revista e uma livraria para a difusão inicial da revelação nova. Então, são objetivos importantes na nossa divulgação, né? Não só o grupo de estudos, não só a edição de livros, uma revista onde Kardec trocava ideias, levava suas experiências e então era a maneira de interagir com o seu público. E também a difusão e a livraria também para difundir a doutrina espírita através. No nosso meio espírita, hoje percebemos que as casas espíritas, de uma maneira em geral, instituem bibliotecas, instituem livrarias. Isso é um bom sinal, sinal que a cultura espírita está aos poucos adentrando e a cultura está sendo valorizada pelo movimento espírita de uma maneira em geral. Transformar o conhecimento espírita e transferir para o contexto social, para incluir esses conhecimentos, essa ideia, na ideia no contexto da cultura humana, na ciência humana, na literatura, etc. Então acordou-se para isso. E a tese que se levava naquela oportunidade era: temos que investir na comunicação espírita. E algum comentário que se fazia é que se gastava muito dinheiro no investimento, por exemplo, vale natural, da assistência social. Investia-se recursos incríveis, sem nenhuma restrição, para que a instituição mostrasse para a sociedade aquilo que ela estava fazendo no seu aspecto assistencial. Mas se falava pouco a respeito da verdadeira atividade, que era de comunicar a doutrina espírita para que a miséria do mundo deixasse de existir, consequentemente deixasse de existir também a assistência social. Aí veio o problema da assistência social espírita, uma série de coisas. Daí para adiante, o meio espírita acordou para essa realidade. Começou a surgir aqui ou ali, já estava surgindo, emergindo no movimento espírita, de algumas lideranças mais avançadas, a ideia e a necessidade de começar a promover encontros, debates a respeito da ação social espírita. E aí nós iniciamos uma nova etapa para o mundo. Na realidade, a ideia espírita passou a ser um componente importante no contexto da cultura. Então a Rádio Espírita aparecia assim naquela oportunidade com muita dificuldade e dificilmente nós que pesquisávamos muito nessa área, nós vimos referência a respeito de alguma realização relacionada com a radiofonia espírita. Havia aqui ou ali uma notícia da Bahia, uma notícia lá de Minas Gerais, uma rádio fazia lá um programa Momento Espírita, à luz da prece. As próprias denominações desse programa mostravam uma tendência até um pouco inadequada em termos de proposta para a sociedade, no sentido de gerar interesses para quem gosta de... Todos os espíritas possuem a faculdade de comunicação com os espíritos. É isso? Nós estamos afirmando que todas as pessoas possuem esta faculdade. Também diz Allan Kardec que nem todos os homens são médiuns ostensivos. Isto é, a faculdade é inerente a todas as criaturas, a todos os seres, de uma forma generalizada, mas nem todos os homens são médiuns ostensivos. É por isso que ele fez uma distinção e passou a dizer assim: daqui para frente eu vou usar o termo médium somente a pessoa que na aplicação caracteriza o fenômeno mediúnico. Também interessante para introduzirmos e chegarmos nesse assunto de usar mais e melhor a mediunidade na mídia, dizer que nós só temos uma faculdade mediúnica, ou uma mediunidade. Uma pessoa não tem nem duas, nem três, nem quatro mediunidades. Vocês certamente já ouviram dizer que o Chico Xavier tem 7 mediunidades. Já não ouviram dizer isso? O Chico não pode ter 7 mediunidades porque só existe uma faculdade. Acontece que Allan Kardec, para examinar o assunto com profundidade, ele classificou, como fazia com os seus estudos,
a mediunidade segundo os seus efeitos. E aí caracterizou tipos mediúnicos. Então nós podemos ter tipos mediúnicos, mas somente uma faculdade mediúnica. Os tipos é que são variáveis. Ainda na década de 80 era decretada a falência de 3 empresas do grupo Diário Associados, Sociedade Anônima Diário da Noite, Sociedade Anônima Diário de São Paulo e Rádio Difusora. Só para acrescentar mais uma informaçãozinha, no prédio da Rádio Difusora e da TV Tupi hoje funciona a MTV, TV Abril, enfim, é tudo deles agora. Até para a gente fazer uma filmagem, uma fotografia da fachada do prédio, precisa ter autorização, não é nem problema. Antes fazíamos a hora que tem cliente, né? A TV Tupi já havia fundado antes. Quer dizer, foi decretada a falência dessas 3 empresas, mas a TV Tupi já tinha fechado antes. A Rede Manchete inicia suas transmissões em 5 de junho de 83 e é lançado de Kourou, na Guiana Francesa, o primeiro satélite para uso exclusivo do Brasil, o Brasilsat 1. Em 8 de fevereiro de 85. E num segundo momento, da mesma base, é lançado o Brasilsat 2 em 28 de março de 86. São satélites de uso exclusivo do Brasil. E até hoje estão em ativo ainda, né? Para um satélite que está em órbita com a Terra, e este satélite recebe o sinal numa frequência e devolve noutra frequência, ampliando o campo de ação. Por exemplo, eu transmito de São Paulo, eu consigo atingir Rio de Janeiro, eu consigo atingir Rio Grande do Norte, talvez até Estados Unidos e Canadá. O jornal passou a ser um vendedor de livros, ao mesmo tempo que a venda do livro passou a sustentar o jornal. Resolvemos o problema financeiro. Até hoje, o Correio Fraterno vive dos livros que edita. Nunca mais nós pedimos dinheiro emprestado. Então, essa caridade que às vezes ficava meio vexatória para nós, foi resolvida. Segundo ponto, a qualidade do jornal. Aí tivemos que expedir algumas ideias, publicá-las, dizer que a imprensa espírita precisava se aproximar da qualidade da imprensa profissional, da grande imprensa, para benefício da própria imprensa espírita. Por quê? Primeiro, os textos sobre doutrina espírita eram extremamente doutrinantes. Aquilo que já foi colocado aqui, hoje, de manhã e à tarde também. A internet é um grande agente da globalização. A globalização tem coisas boas e tem coisas ruins. Ele está bem focando que a internet é dominada pelas multinacionais e que favorece as multinacionais, as grandes empresas. A internet começou com uma rede de comunicação. Bom, primeiro teve uma tratativa militar, né? Os militares com a Guerra Fria queriam trocar informações entre centros militares diferentes e encontraram um sistema chamado ARPANET. Esse sistema foi deslocado para alguns centros universitários que queriam trocar informações de pesquisas entre centros universitários. E aí ele cresceu um pouco mais. E só agora, a partir de 94, que ele se tornou comercial, quer dizer, livre para todo mundo, não precisa ser universitário, nada. A rede internet foi nascendo e não tem dono. O Mini Fantástico é um programa de variedades, um programa onde você apresente uma multiplicidade de informações, de ideias, coisas diferentes, para que as pessoas permaneçam, não é? Para que as pessoas vejam, se interessem. O não espírita, ao ligar o programa, se ficar 1 hora de entrevista, ele não vai gostar, mas se você der pinceladas, se você oferecer de maneira homeopática a mensagem espírita, muitos vão escutar, vão voltar, vão gostar. E a variedade permite que pessoas tenham interesses também. Hoje fala sobre suicídio, sobre imortalidade da alma, comunicação dos espíritos, sobre a caridade, sobre o bem, o amor, o passe, né? Tudo isso interessa e as pessoas ficam ligadas. Vou ligar de novo no próximo domingo para ver. Então tem que ser um programa de variedades. Nós precisávamos de um cenário. E que cenário? Nós vimos vários programas, os cenários não eram muito bons. Então,
graças a essas amizades, nós fomos a um homem, um dos mais premiados em cenários do mundo. É um homem que trabalha para a TV Globo e fez a TV Globo ganhar prêmios por causa dos seus cenários. Com um apresentador que é um profissional, com um técnico que é um profissional de televisão, com uma apresentadora de notícias que é uma profissional de televisão. Alugamos o estúdio Blue Light, que é um estúdio de profissionais, com 3 câmeras. Nós não temos uma não, são 3, né? É a 1, é a 2 e é a 3. Quando nós temos um debate, a câmara 1 pega o que está na direita, a câmara 3 pega o que está na esquerda e a câmara 2 pega o apresentador. Mas vamos chutar que tenhamos aí 5% de espíritas no Brasil. É um percentual muito pequeno, se considerarmos que é a terceira revelação. Jandira, uma cidade nas proximidades daqui, tem 70 templos evangélicos e 2 centros espíritas. Não sei se traduz a realidade, mas eu moro num bairro que, para eu chegar até um centro espírita, eu passo por dezenas de templos evangélicos para chegar a um centro espírita. Daí a importância da divulgação, porque o tema é: devemos ser mais ousados na divulgação. Hamilton Saraiva falou sobre o teatro da espírita, uma frase que eu copiei da maneira que ele falou. O espiritismo está desenvolvendo-se neste país com muita timidez. Éder Fávaro disse que nós temos 3 rádios espíritas no Brasil, apenas 3. Por isso vale a pena refletir um pouco sobre a pergunta 932. Não, eu acho que é 932 do Livro dos Espíritos. Por que no mundo os maus tão frequentemente sobrepujam os bons em influência? Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, olha que está grifado aqui, dominarão. Espera, Elkin, está sendo pretensioso, quer dizer que nós aqui somos os bons? Nós não, mas a doutrina espírita sim. Nós estamos aqui nas novas instalações da USE São Paulo, após o encerramento do simpósio, do 3º simpósio de comunicação social espírita, promovido pela AD São Paulo. E temos aqui em nossa companhia o nosso irmão Felipelli, Milton Felipelli, que nós iremos perguntar algumas coisas a ele. Milton, qual seria a sua avaliação para esse trabalho que, a nosso ver, transcorreu pleno de realizações, de propostas? Gostaria de saber a sua opinião pessoal. Pois não. Olha, em termos de organização foi perfeito realmente. A participação do público, não houve tanta participação quanto o esperado. Isso deve-se em razão da própria divulgação do trabalho, dos problemas que nós vivemos no meio espírita ainda em relação a essa área da divulgação. Entretanto, o resultado foi excelente, porque nós tivemos a oportunidade de ouvir, de participar com a experiência de cada expositor, e essa experiência é o que enriquece no total o trabalho da área da comunicação. A AD, como nós percebemos pela palavra do Éder, está muito satisfeita com esse resultado, e agora é só trabalhar em cima dessas propostas que foram apresentadas aqui. Milton, você acha que o simpósio cumpriu a finalidade? Você acha que a partir dessas propostas apresentadas aqui haverá a possibilidade de nós mudarmos um pouquinho o quadro? Porque até então nós vínhamos há um tempo atrás falando mais propriamente para os espíritas. Já existe uma proposta que está florescendo em todos os segmentos do espiritismo, em que é necessário nós falarmos uma linguagem mais acessível ao leigo, aquele que tem vontade de conhecer o espiritismo, mas tem algum receio, até porque ainda pintam o espiritismo de uma forma um tanto negativa, né? O que você poderia acrescentar, Milton? Bem, nós sabemos que o meio espírita é tímido ainda no aspecto da comunicação com o público leigo. Essa proposta que é feita de levarmos a mensagem espírita para a sociedade mais aberta
ela ainda é uma proposta e deve ser melhor entendida. Nós temos que criar aquele sentido de participação dos espíritas mais conscientes para formarmos realmente um grupo capaz de atender ao aspecto técnico de comunicação junto às massas e também do ponto de vista de suporte de recursos para cumprir com essa finalidade. Vai demorar ainda um pouco para que possamos atingir essa meta, mas ela deve estar na nossa pauta porque, afinal das contas, esse é o nosso objetivo. Pois não. O nosso confrade Geraldo Guimarães nos apresentou uma proposta, Milton, já que ele faz um programa espírita através da televisão, de eventualmente estar veiculando esse programa também aqui em São Paulo. Ora, nós observamos que no movimento espírita existe uma pretensão à exclusividade. Parece que não se dá muito valor quando o trabalho é feito por uma outra região, um outro segmento de irmãos que se propõem a fazer a tarefa. Você poderia acrescentar alguma coisa sobre esse tema? Bem, eu tomei contato com o trabalho do Geraldo Guimarães. Eu conheço o Geraldo já há muitos anos, desde 1967. E sei do esforço, é um trabalhador espírita, tem uma capacidade muito grande cultural e é um grande realizador. No Rio de Janeiro ele consegue realizar esse trabalho de programa através da televisão e do rádio. E creio que nós aqui em São Paulo devemos agasalhar a ideia, contribuir para que, dentro da possibilidade, que o programa dele saia até melhor do que do Rio, já que o assunto é, de certa forma, uma emulação. Por que não fazer também o melhor? Grande valor na área da comunicação, com grande conhecimento que pode contribuir satisfatoriamente. Nós consideramos a proposta muito boa e devemos agasalhar assim. Milton, que critério você adotaria para que nós nos conduzíssemos num programa espírita para a TV ou vídeo? Qual o critério adotado? Há que se tomar alguns cuidados? Bom, eu creio que, primeiro, formar uma equipe consciente da doutrina espírita, para que o que se passa para o público seja verdadeiramente espírita. Segundo, pautar para que na área da comunicação se possa fazer isto de uma forma tecnicamente perfeita. E também usar a linguagem adequada e acessível a todas as culturas e o entendimento do nosso povo, usando, claro, os recursos da própria doutrina espírita, que é muito grande e muito rico nisso. Ok, Milton, muito obrigado. Continuamos aqui no encerramento do 3º Simpósio de Comunicação Social Espírita, promovido pela AD São Paulo, na nova sede da USE São Paulo. Estamos agora com Júlia Nezu, que é vice-presidente da USE São Paulo, e também faz parte da diretoria da AD São Paulo. Júlia, qual seria a sua avaliação para esse evento que, a nosso ver, parece que cumpriu a finalidade? É verdade, foi um evento muito fraterno e, além de fraterno, evidentemente com uma bagagem de experiência muito grande, de especialistas que se apresentaram nos diversos temas de comunicação. Então o saldo foi bastante positivo e, pelo relato das pessoas que me procuraram agora ao final, a grande parte dessas pessoas, muito felizes, disseram que já estão com saudades e esperando ansiosamente o próximo encontro. Então acho que foi bastante positivo. Perfeito. Nós observamos que, por ser uma plateia seleta, uma plateia mais dedicada à divulgação da doutrina, então por isso mesmo uma quantidade pequena de pessoas, o encontro foi muito fraterno, né? E parece que surtiu realmente o efeito desejado. Agora, eu lhe perguntaria, em termos de comunicação, por exemplo, Geraldo Guimarães nos deu a oportunidade de conhecer um programa espírita feito no Rio de Janeiro, a nosso ver, com muito boa qualidade. Você acha interessante nós adotarmos, acamparmos essa ideia? Enfim, o que seria possível nós aproveitarmos do que foi passado pelo Geraldo Guimarães? Eu acho que aproveitar não só integralmente o programa dele, poderia também conseguirmos um horário aqui em São Paulo, em algum canal, para colocarmos o trabalho, que é um trabalho bastante profissional, feito pelo pessoal do Rio, coordenado pelo Geraldo Guimarães. E também incentivamos as pessoas aqui, os comunicadores de São Paulo, para que também monte um programa de televisão, porque eu acho que quanto mais programa houverem, melhor para que o meio espírita e principalmente o meio não espírita possa ter acesso à comunicação da doutrina espírita. Muito bom.
Júlia, você concorda que o vídeo, a produção em vídeo é uma boa experiência, é uma escola para nós começarmos os programas de televisão? Eu acho bastante importante, tão importante nós achamos que a equipe da AD convidou você que faz parte da AD, você José Carlos, para falar sobre o vídeo e foi apresentado nos mínimos detalhes, incentivando os comunicadores da doutrina espírita que também aprendessem um pouco a respeito do vídeo, que é um início também para adentrarmos na televisão. E é um material bastante rico, pode ser levado, manuseado nas casas espíritas em fitas de vídeo e evidentemente é um trabalho que é um embrião para um trabalho de televisão. Acho bastante importante. Evidentemente, na doutrina espírita não adotamos, assim, regras, né? Não se estabelece regras para ninguém, todos nós estudamos a doutrina, procuramos aprender os seus ensinamentos valiosos. Mas eu te pediria, qual a orientação, no final desse simpósio, qual a orientação, sem grandes pretensões, para as criaturas que estiverem nos assistindo, que você daria para que esse movimento de divulgação se expanda com maior rapidez, com mais eficácia, conforme disse o nosso Alquindar de Oliveira? Primeiro, a conscientização da importância da divulgação e também a consciência dos espíritas de melhorar cada vez mais a qualidade dessa comunicação, se instruir com especialistas do ramo, com os profissionais do ramo, as pessoas espíritas e não espíritas gostem do programa e que aprendam com o programa e não vire o canal da televisão ou que desligue o rádio ou mude de canal, etc., né? Porque às vezes os nossos programas não são de tão boa qualidade, não são tão profissionais. Então, eu acho que são momentos de conscientização e todos nós devemos buscar, então, aperfeiçoar a nossa participação na área da comunicação. Sejamos ou não comunicadores profissionais do ramo, mas se somos interessados, devemos fazer o trabalho conforme nos ensina, né, as escolas acadêmicas, de profissionalizarmos, de estudarmos, de sermos autodidáticos, procurarmos pessoas que conheçam bem para nós nos instruirmos com eles e melhorarmos então a nossa comunicação. É isso aí, Júlia. E realmente o movimento espírita está cheio de profissionais da comunicação. Basta que nós nos orientemos, né, pelas suas orientações, para conseguirmos também fazer um programa atrativo em que a pessoa não coloque a fita no videocassete para logo depois desligar, ou então, se ele estiver sendo transmitido por uma emissora de televisão, de repente já mudar rapidamente de canal. Muito obrigado, Júlia Nezu. Até uma próxima. Nós estamos agora com Alquindar de Oliveira, que é um comunicador espírita, é professor, ele mesmo nos dará as informações. Alquindar, você é especializado na área de comunicações. Pode nos dar, assim, com clareza, qual seria a sua especialidade? Eu trabalho na área de comunicação, ministrando treinamentos em empresas e instituições diversas. E aproveito que trabalho nesta área para atuar também no meio espírita com comunicação. Perfeito. E o nosso questionamento primeiro seria, evidentemente, a divulgação espírita, que se faz, às vezes, por processos um tanto teóricos e dificultando a assimilação até pelos neófitos ou mesmo pelos leigos, né, que nada conhecem de espiritismo. Tanto assim que fazem uma confusão imensa com o espiritismo, mesa branca, enfim, outros segmentos, confundem o espiritismo com o espiritualismo. Gostaria que você fizesse algum comentário a respeito de como essa divulgação pode ser feita de forma acessível à grande massa. Primeiro é preciso que a liderança mude o seu discurso, porque o que se ouve falar muito hoje é das dificuldades para implantar um programa de divulgação com qualidade, com profissionalismo. E dificuldades sempre irão ocorrer em qualquer desafio que a gente tenha pela frente. Então é importante que a liderança mude o discurso, dizendo: nós vamos divulgar mais e melhor a doutrina e com profissionalismo. E aproveitar muito do que já existe, porque existem parceiros espíritas de outras cidades, talvez até mesmo de São Paulo, talvez não, de São Paulo também, que já têm exemplos de boa divulgação através da televisão, por exemplo, no Rio de Janeiro, através de São Paulo, na própria cidade de São Paulo. Então o que se precisa é unir forças, aproveitar o que já existe, porque muitas vezes há aquela tendência natural do ser humano de querer criar, de querer inventar a roda. Tudo bem, mas só que leva mais tempo. Se nós já temos
projetos implantados, ou seja, nós já temos uma estrutura funcionando e bem. Cito o exemplo do programa de 1 hora de televisão no Rio de Janeiro, que está em 2º lugar de audiência. Então, por que não aproveitar dessa estrutura pronta e conseguir implantar aqui? Alquinder, nós poderíamos estar colaborando de alguma forma com programas já existentes, porque nós temos recebido comunicação de alguns espíritas, no sentido de que esse ou aquele produtor de um programa, evidentemente não declinando nomes, estaria falando coisas em desacordo com a doutrina espírita. Você vê alguma forma de nós chegarmos sem melindrar essas pessoas e orientá-los, ou pelo menos tentar passar uma pequena corrigenda, digamos? Olha, em todos os instantes que é preciso corrigir uma pessoa, essa pessoa necessariamente tem que estar aberta para ouvir a crítica construtiva. Se a pessoa que vai conversar com ela tiver um bom relacionamento, e relacionamento bom não se constrói de uma hora para outra, usar da franqueza, porque só o fato de ter um bom relacionamento já vai implicar no fato da outra pessoa estar aberta para ouvir, sabendo que uma primeira resistência será natural, mas a insistência e a franqueza vale a pena para o bem da doutrina. Até porque, Alquinder, me parece que de repente essa oportunidade da mídia pode nos causar assim um encantamento e todo esse potencial à nossa disposição, e nós não medirmos bem aquilo que nós colocamos no ar ou divulgamos através do vídeo mesmo, e isso pode até vir a comprometer a nossa doutrina. Só para finalizar, Alquinder, eu gostaria de perguntar o que poderia ser feito a nível de nós aproveitarmos as ideias já existentes. Você já fez algum comentário a respeito, mas pelo fato de não termos recursos próprios, não podemos estar alocando espaço numa emissora de televisão, aqui em São Paulo pelo menos é um pouco difícil, não é impossível, mas é um pouco difícil. O que nós poderíamos fazer no sentido de aproveitar esse trabalho existente já no restante do Brasil? Olha, não sei se eu sou muito pretensioso, mas acredito que nós temos que achar um jeito de alocar espaço num bom horário, num bom canal de televisão. Não se pode dizer que não haja recurso financeiro para isto. Existem, não um número expressivo de espíritas na cidade de São Paulo, mas um número suficiente de espíritas com boa posição profissional, empresários, que se houver uma divulgação efetiva de uma proposta séria e profissional, de aparecer no vídeo, de quem está em casa, a doutrina... Há que se procurar um patrocínio? Justamente, procurar patrocínios. Juntar-se as instituições que estão espíritas, as federações, com o empresariado, que haverá recurso para fazer um trabalho de altíssimo nível. O trabalho é viável, basta que nós queiramos. Esta é a minha visão, basta querer. Dizem que querer é poder, e a verdade é esta, querer é poder. Muito obrigado, Alquinder. Muita paz. Nós estamos aqui com o presidente da de São Paulo, Éder Fávaro. E nós vamos perguntar a ele, evidentemente que perguntamos aos outros, as conclusões que ele tira desse simpósio, se ele realmente cumpriu a finalidade, Éder. Sim, cumpriu. Ele trouxe um material muito rico, evidentemente, e uma amostragem de recursos humanos, inclusive existentes no meio espírita, estavam distanciados entre si. É evidente que isso vai deixar um resultado em termos de meios, cultura, propostas, que depois, evidentemente, no desenvolvimento dos próprios projetos que a AD vem colocando em ação, será distribuído para beneficiar e enriquecer, então, o nosso movimento espírita. Valeu, sim, porque a participação foi muito interessante, de pessoas realmente interessadas, mas efetivamente preparado para esse tipo de coisa. Para nós, o feedback, pelo menos até agora, foi muito positivo. Éder, esse trabalho realizado pela AD São Paulo, eu acredito que esteja sendo feito também pelas outras ADs, creio que sim. Ele terá repercussão nacional? A ideia nossa é essa, é ampliar naturalmente essas informações todas e fazer uma amostragem desse material a nível nacional. A ABRAD tem essa função.
ela está tentando naturalmente agrupar as ADES no sentido de estabelecer unidades, não padrão, mas unidades naquilo que cada uma já tem de experiência, de vivência, de adiantamento e de avanço na área da comunicação, para depois isso ser naturalmente diluído para o movimento espírita e, consequentemente, como meio de uma melhor possibilidade da colocação da mensagem espírita no social. Muito bom. Nós pudemos observar com a palestra do Geraldo Guimarães, do Rio de Janeiro, que faz um programa espírita lá na cidade do Rio de Janeiro, que as possibilidades para o meio espírita são muito grandes para a divulgação. As oportunidades estão aí, basta que se aproveitem, né? E o interessante, parece que tudo é realmente inspirado pelo plano espiritual superior. Após a manifestação do Geraldo Guimarães, a palestra do Alquindar de Oliveira, que veio, de certa forma, endossar aquela participação do Geraldo. Ou seja, o Geraldo apresentou um trabalho na prática. O Alquindar nos diz, devemos aproveitar o que existe. Não necessariamente estarmos querendo produzir somente o nosso trabalho tem valor. Não, não é bem por aí. Eu gostaria de saber a sua opinião, Éder, por favor. Bom, não há dúvida de que num seminário desse surge um leque de possibilidades. Aí é que a gente vai constatar realmente quem é quem e quem tem alguma coisa para trazer. E foi exatamente o que aconteceu. É evidente que agora há necessidade para fortalecer tudo isso, um processo de interação, um processo de compartilhar das experiências. É evidente que isso vai ativar os interesses de muitas pessoas, muitos grupos, a tentar algumas coisas nessas áreas. Então, todas essas propostas, se você percebeu bem, você nos acompanhou desde a primeira apresentação, estão relacionadas com a tese central e básica do seminário, que é mediunidade e mídia. Isso é, como esses recursos da espiritualidade estão hoje sendo colocados à disposição da criatura humana, não só do espírita, para que as ideias espíritas sejam realmente projetadas em favor da sociedade. Neste particular, a gente percebe que as propostas estão aí. É evidente que o Estado tem mais recursos para fazer determinada coisa. O caso de São Paulo, por exemplo, que conta com uma emissora espírita, com apoio incrível, profissional, técnico, logístico para realizar isso. O Geraldo, no Rio de Janeiro, com a sua proposta. Possivelmente no Amazonas a gente tem algum trabalho no campo do vídeo. Então todos estão fazendo de tudo, um pouco de tudo. Mas, em particular, cada um pode ter uma experiência maior e executar suas tarefas já dentro do seu território e dentro das suas regiões. Muito bom. Éder, eu lhe faria uma última pergunta. O que se poderia fazer para conscientizar os espíritas do Estado de São Paulo, em princípio, para que houvesse uma colaboração, até porque para a geração de programas espíritas, seja em vídeo ou pela televisão, há necessidade de recursos econômicos. Ora, conseguir esses recursos não é uma coisa impossível, mas não é uma tarefa tão fácil. Como nós poderíamos conscientizar os espíritas para que colaborassem no sentido de que nós pudéssemos ter esses programas efetivamente gravados e veiculados por uma emissora de televisão? Bom, o problema realmente é um pouco difícil e complexo. Primeiro era preciso que as instituições que têm peso e nome, que têm recurso financeiro, se disponham a investir na mensagem espírita. Não é ficar com a ideia de que dá aula para 15 mil alunos ou 20 mil alunos dentro do centro espírita, ela esteja fazendo um bom trabalho no sentido da comunicação social espírita. Está preparando um recurso humano, não há dúvida nenhuma, para criar novos grupos espíritas, mas no veículo, realmente, que é o veículo de impacto para a sociedade, ou os veículos de impacto para a sociedade, essas casas que mantêm maior possibilidade, no sentido de instituição, de aplicar recursos no sentido de apoio, será ótimo. Nós já temos, felizmente, algumas editoras, algumas instituições que estão acordando para esse tipo de coisa e já estão dando a sua contribuição, mas não é tudo. Eu acho que o tempo, indiscutivelmente, vai trazer uma necessidade desse pessoal aceitar de imediato, mudar a sua mentalidade, ou vou ser até muito sincero, ou ficar no espaço lá atrás, porque os outros vão avançar e eles vão permanecer parados.
Até porque, né, Éder, a doutrina espírita tem necessidade de uma divulgação mais efetiva, né? As palestras ouvidas nesse simpósio deixaram bem claro isso. E nós não podemos ficar naquela postura amorosa, acomodada, né? Não, está tudo bem, não está tudo bem. Nós precisamos acentuar um pouquinho mais a divulgação, não é isso? Exato, porque o centro espírita tem seu papel, indiscutivelmente. Ele tem seu universo, deve trabalhar, caprichar, adequar, melhorar o quanto mais ele puder a sua ação no âmbito restrito das suas paredes. Mas é preciso entender que a casa espírita é uma casa da comunidade. É uma casa que está no mundo, está instalada no mundo. É uma proposta, tem uma placa oferecendo para o público os seus serviços e a sua mensagem. Ora, por que não usar os veículos para colocar essa mensagem no mundo, no contexto da cultura humana? É uma questão apenas de tempo, mas a coisa está avançando, graças a Deus. Paulatinamente, lentamente, mas a gente está sentindo progresso nesse sentido. Ok, Éder, muito obrigado, muita paz. Muita paz, a gente se fala muita luz. Já.